Boa noite a todos. Boa noite. Estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar um novo capítulo, é o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. Hoje nós vamos estudar o dom de curar, muito bom esse capítulo. Vamos começar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, Zelo do Bem. Então vamos ver lá. É uma citação da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. O Emmanuel pegou esse versículo para fazer o comentário. E um pedacinho dessa carta diz assim, carta de Pedro: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Zelosos do bem. Então, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Porque o que a gente diz? A influência espiritual, ela existe, mas ela encontra de certa forma o mal em nós. Inclusive o medo, ele acaba sendo mal. Por que é um mal? Porque o medo é a ausência da fé. Entendeu? O medo acaba sendo a ausência da fé. Então, então se eu estou nesse movimento, qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Esses zelosos do bem é o bem em mim. Não é eu realizando o bem, é o bem em mim que acaba se estendendo ao outro. Mas esses espíritos, ou encarnado ou desencarnado, o mal que eles fazem é porque dentro de mim ainda existe o mal também, de qualquer nível, de qualquer fragilidade, até o mal do orgulho, o mal da vaidade, o mal do egoísmo. Então, acho que a própria... E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Vamos ver o comentário do Emmanuel, que com certeza é bem melhor que o meu, mas vamos ver. Ele já começa assim, temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não nos radicou na alma conveniente. Pronto, podia parar só com essa frase. Temer os que praticam o mal. Então, a gente observa, temer, ter medo de, ter medo realmente. Então, eu me recordo que tem pessoas que dizem, vamos fazer o evangelho na casa da fulana? Ali o ambiente é muito pesado. Nossa, eu fico tão ruim. Não vou não. Eu já vi irmãos dizer assim, não, eu não vou orar não, porque os obsessores dele vêm atrás de mim. Tem gente, tem, né? Quantas pessoas realmente titubeiam em relação ao trabalho por conta disso? Ainda há pouco a gente estava conversando com o Murilo, falando de algumas pressões que ele está sofrendo. Pressões realmente são espirituais, é notório. E eu disse assim, Murilo, você lembra lá atrás, quando nós falamos que todo aquele que se arvora ao trabalho, ele é atacado? Só se joga pedra em árvores que está dando fruto. Então, hoje eu até costumo dizer, quando eu chamo alguém para trabalhar com a gente, nesse movimento da divulgação, a minha preocupação não é se a pessoa vai realizar o trabalho, é se a pessoa vai dar conta da ação espiritual que todos nós sofremos. Do jeito que tem muitos amigos, a gente também acaba incomodando muita gente, encarnado e desencarnado. Então, eles estudam, acabam vendo qual é a nossa fragilidade e atacam. Se ele não consegue em nós, ele vai atacando em quem está em torno de nós, para nos desestruturar. Então, esse é o movimento realmente. Mas a primeira coisa que ele fala aqui é temer. Então, eu não posso em nenhum momento, olha, eu não vou fazer esse trabalho porque eu não estou pronta para essa ação espiritual, não. Então, isso é temer. E aí a gente lembra dos cristãos que entravam na arena sabendo que seriam mortos. Então, hoje, a gente pega força com Jesus para passar por essas turbulências. E Jesus deixa. Ele deixa influenciar. Porque essa influência acaba burilando mais o meu filho amado. Essa influência diz para o meu filho aonde ele aponta. Os espíritos que nos influenciam ao mal, ele acaba apontando a minha fragilidade. Olha, aqui está a tua ferida, olha.
Aqui eu vou colocar o dedo em cima dela, você vai ver aonde que você precisa trabalhar. Então a misericórdia divina permite, que é para nos burilar mais ainda. Poxa, se o Murilo está fazendo esse trabalho bem, se ele está isso, poxa, ele está vindo para mim. E o povo começa a atacar, deixa, que ele vai ficar mais afiado ainda. É assim que Jesus age na nossa vida. Aí me lembra da nossa querida Teresa d'Ávila, quando ela cai, ela foi atender os pobres, e uma chuva muito forte, ela caiu num rio e foi levando, e Jesus me ajuda, conta a história, Teresa d'Ávila, imagina, né? Aí uma mão se materializa e puxa, e aí vem a voz, nós sabemos que é a pneumatofonia, né? Que é a voz direta, diz assim: tá vendo, Teresa, como eu trato meus amigos? E ela diz: por isso são tão poucos, né? Então, o trabalho com o nosso Senhor Jesus, ele nunca disse: vai ser fácil, eu vou te proteger de tudo e tu terá muitas vitórias na horizontal. Ele nunca falou isso. Ele sempre diz: pode ler quando ele fala aos seus discípulos que vão divulgar o Evangelho: vocês sofrerão pedradas, perseguições, humilhações, agressões. Ele diz lá tudo. Então acho que foi muito oportuno essa fala dele. Temer os que praticam o mal, ter medo de quem faz o mal, é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. O bem ainda não está em mim. O que Jesus diz? Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, e sim daqueles que poderão matar a alma, né? Mas o corpo, ok. Quantas vezes vem pensamento e a gente diz assim: se for da vontade de Deus, às vezes vem pensamento, eu digo mesmo, se for da vontade de Deus, que seja. Se eu tiver de passar por isso, que seja. Que seja. Eu sei que tudo que vai acontecer, por mais que seja algo doloroso, só vai acontecer se Deus permitir. Se Ele não permitir, não vai acontecer. E se tiver de acontecer, porque está dentro da minha programação. Então a palavra aqui tem até um estudo, acho que é no Missionário da Luz, que é um capítulo que retrata só o medo. E ele mostra a patologia espiritual que é o medo. O medo, porque o medo é a ausência da fé. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Qual era a interrogação? E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Cuidadosos do bem. Então ele diz assim: a interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática do bem, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Porque se eu faço bem, se eu realizo bem, essa edificação é de Deus. Quem vai se levantar para isso, para anular o bem que está sendo feito? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge é o quê? É para ontem, né? Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe a lei, os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Olha aqui, os melindres pessoais. Melindre pessoal, qualquer coisinha, gente, né? Os melindres pessoais.
as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Então, melindre, preconceito, tudo pessoal, né? Procedem daí, da falsa necessidade, do melindre e do preconceito, procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Por que personalismo inferior? Olha, melindres pessoais, falsas necessidades pessoais, preconceito cristalizado pessoal. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração, no sentimento, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Muito legal. Para essas almas, desvios do sentimentalismo. A gente faz isso, né? Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprios o prazer de servir sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, tipo assim, eu vou lá, o que vier, se eu estou dentro, né? Insucesso, as provas, as enfermidades, os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las, novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas à tarefa a conduzi-las para a vida maior. Eu digo que a obra Paulo Estevo é uma obra, todo cristão tem que estudar essa obra. Todo cristão, e nós espíritas ainda muito mais, porque ela fala do trabalhador cristão. E o apóstolo Paulo, ele é esse exemplo. Então, ele naquelas viagens, Lucas já estava com ele com uma febre, estava ruim, se alimentava mal naquela luta. Você imagina o que era fazer as viagens naquela época. E ele foi realmente o maior divulgador do Evangelho. Ele saía em todos os cantos mais distantes, com maior dificuldade de acesso, Saulo ia, o apóstolo Paulo ia. E aí o Lucas disse assim, Lucas é médico, Paulo, você não tem condições de ir. Repouse um pouco, fique por mais um tempo aqui, se recupere. E Paulo disse assim, Lucas, entre a enfermidade e o Cristo, eu vou optar sempre pelo Cristo. Ele não ficou com a febre, ele foi com Cristo. Tamanha disciplina desse homem. Jesus, conhecendo essa alma, sabia do quanto essa alma era impetuosa, não tinha medo. Paulo não tinha medo, ele não tinha medo. Se fosse para morrer, ele morria, e morria cantando. Então, disso ele era desprovido. Medo aquele homem não tinha. Entrava, se fosse apedrejado, ia ser apedrejado, voltava de novo, ele não tinha medo. E por isso Jesus reconheceu, além de não ter medo, ele era muito disciplinado. E um homem resolvido na área sexual, totalmente resolvido. Porque para eu começar a fazer o trabalho verdadeiramente de reforma moral, de cristianismo redivivo, à luz do Evangelho, eu já tenho que ter pulado essa fogueira. Se eu ainda estou enrolado com a área sexual, enrolado mesmo, comprometido, você está entendendo? Pessoas que não têm o mínimo controle, que tem amante para lá, amante para cá, essa confusão toda, fica muito difícil fazer um outro movimento. Quem nos diz isso não sou eu, sou Emmanuel. Só, infelizmente não lembro. Acho que é no próprio Caminho, Verdade e Vida que tem uma mensagem que retrata isso. Então, essa fogueira ele já tinha pulado, ele já estava resolvido. Tanto é que ele foi um homem que se guardou para a esposa.
se guardou para a esposa, ele nunca teve nenhuma atividade, porque era isso que estudava o Antigo Testamento, o livro, a Torá. Então ele se guardou, tamanha disciplina desse homem. E quando ele encontrou a noiva amada, ela acabou vindo a falecer, e ele, do jeito que ele estava, na sua castidade, ele continuou e se dedicou à noiva amada. Fez o casamento, o noivado espiritual. Então, para você ver como ele é resolvido. Então, por isso que Jesus disse a Ananias: vai, porque esse é um vaso escolhido por mim. E Jesus fala do vaso porque você joga o vinho, ali no vaso. Se o vaso não tiver limpo o suficiente, asepsiado, ele acaba contaminando e até mesmo estragando o vinho. Então, esse é um vaso, e todo o Evangelho, o nosso Senhor Jesus sempre fala da vinha do Senhor, da vinha. Então, a videira e a vinha é algo que está muito presente no Evangelho, como a árvore, a árvore do Evangelho, lembra lá? Então, Paulo tinha essa característica, e aí ele vem, quem cultiva a obediência ao Pai no coração, no sentimento, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor, com o amor de Deus. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima. Então tem compreensão que não é legítima. Não podem temer o mal. Não pode, mas realmente não pode. Senhor, se o Senhor permitir que esse espírito haja e venha fazer o que faz, é com a tua permissão. Isso quer dizer que era necessário. Então não tenha medo, não tenhamos medo. Às vezes eles projetam imagens de acidente, de assaltos, imagens muito desagradáveis, e aí você diz: eu não vou não. Você diz: eu vou. Não podem temer o mal. Nunca se perde na secura da exigência. Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, que eu possa ter isso, que eu possa ter aquilo. Meu Deus, eu sou fiel a Ti, que eu possa prosperar. Espiritismo não é a religião da prosperidade. Não existe isso aqui. Que a gente não vai falar que seguir Jesus, ele vai te dar muito dinheiro. Isso não é espiritismo. Aqui a gente tira do bolso para ajudar. Nunca se perde na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Mais uma vez a palavra é sentimentalismo. Sentimentalismo, sofrimento em excesso, sou pobre coitada, por que Deus isso, por que isso, por que aquilo? E a pessoa fica nesse sentimentalismo todo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias, aonde está o reino de Deus? Dentro. Aonde é o altar de Deus? Dentro de nós. Então, essa segurança, gente, não é no centro espírita. Quando eu estou aqui eu me sinto protegido. Essa segurança, essa paz é dentro da gente. Tem que encontrar. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Lembra do poema? Maria Dolores. Então é algo que é dentro da gente, é dentro. A gente tem, hoje eu estava estudando com o Leonardo, a gente falando sobre meditação, que vocês já estudaram aqui essa mensagem fantástica. Hoje eu revi ela sobre meditação, antes da enxaqueca, eu estava ali estudando, e ele fala justamente assim, que esse movimento de você adentrar, de você fazer silêncio, é um repouso para uma mente cansada. É o repouso. Então, quantas vezes a gente para, respira, desacelera e silencia. Volta ao teu templo interno e abandonado. A mais alta de todas as capelas. A gente está num movimento de loucura tão grande,
que a gente abandonou o nosso mundo interno, que é um ambiente aconchegante, silencioso, agradável. É onde a gente verdadeiramente entra em contato com o Pai. É onde a gente conversa ali com espíritos amigos. Mas é necessário fazer esse movimento realmente de silêncio mesmo, de meditação e de silêncio. Acalma a tua mente. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar os insucessos, será que vai dar certo? As provas, será que vão tirar pedras? As enfermidades, eu posso até adoecer. Quantas vezes vai fazer o movimento e a gente adoece? A gente diz, não, eu vou. Eu me recordo que eu fiz uma redução, né? Fiquei com a boca, literalmente, os dentes todos amarradinhos. Mas eu estava bem, só estava com a boca amarrada. Isso para mim é um sacrifício, ficar com a boca amarrada, né? Mas eu conseguia falar com muita dificuldade. E na época que a gente participava da reunião mediúnica, eu liguei para o dirigente. Ele disse, olha, se você está sem dor, está sem nada, você quer vir, você vem para ficar como médico de apoio. E eu sou médico psicofônico. E eu fui. Quem disse que eu fiquei como apoio? Mesmo com toda a dificuldade, com a voz um pouco baixinha, a espiritualidade mandou comunicação e nós demos a comunicação. Obviamente que a gente percebeu em um ritmo, não comunicações difíceis, mas comunicações. E a gente vai e trabalha. Quantas vezes a gente vai a um trabalho com dor disso, dor daquilo, e a gente vai e sai melhor? Não que a gente tenha ido buscar isso, a gente vai como disciplina e acaba saindo melhor. Então, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, novas decisões da força divina, relativamente à tarefa que eles dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então, se existe um espírito realizando mal ao meu lado, encarnado ou desencarnado, para atrapalhar o serviço de Deus, porque o serviço não é meu, é dele, eu sou só instrumento, somos só instrumento, é com a permissão do Pai. É como se ele dissesse assim, você vai correr, mas eu ainda vou colocar um peso amarrado na perna para te correr. Só que é o seguinte, quando esse peso sair daí, tu vai estar muito mais fortalecido. Teus músculos vão estar muito mais trabalhados. Então, só correr pode te dar uma resistência bem melhor. Mas correr com peso, a resistência vem dobrada. Quando o peso sai, parece até que você não está correndo. Entendeu? Esse é o recurso que a espiritualidade usa com a gente. Então, eu acho assim que o tema central é não tema o mal. E não pense que seguir Jesus será um mar de rosas. Não é. Vai ter sempre esse peso para que a corrida que a gente está realizando, esse exercício dentro da moral, possa realmente, verdadeiramente, nós nos tornarmos mais fortalecidos. Quando você começa a fazer o trabalho, você está fazendo o trabalho, está tudo muito bem, está tudo redondo, você não passa uma dificuldade, a coisa está tudo muito redondinha, de duas uma. Talvez essa árvore não esteja dando bons frutos. Agora, quando o trem começa a tomar uma proporção, começa a apertar, começa a vir a dificuldade, que isso, que aquilo outro, opa, só se joga pedra em árvores. E fulano, se preocupar com o que aquilo ali não faz nada. Por sinal, até nos ajuda, porque atrapalha também. Não vai fazer nada, deixa aí, sai. E vamos insistir para que permaneça lá, porque é o nosso. Aquele lá não, aquele lá está dando trabalho. Aquele dali está estragando, está esvaziando o umbral. Então, vamos estudá-los. Vamos estudar. Qual é o ponto fraco?
Esse. Ah, tá bom. Então vamos atacar esse aqui, ó. É o tema central dele. É assim. Gente, foi só o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos fazer a prece que a gente vai para o Evangelho. Elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, o amor de nossas vidas, rogamos a paz e a luz de sua companhia, para que possamos, nesta caminhada, termos forças para negar o nosso orgulho e a nossa vaidade, e mais forças ainda para segurar a nossa cruz. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade aqui presente, muito lhe agradecemos por este oásis onde repousamos um pouco nessa caminhada e pegamos forças para nossas lutas do dia a dia. Agradecemos a instrução recebida, os amigos presentes, e se nos for permitido pedir, queremos pedir pelos que aqui não estão e por todos os nossos irmãos neste planeta. Que assim seja. Muito bem. Vamos para o Evangelho? Dai de graça o que de graça recebeste. Esse é um texto que acaba incomodando muita gente. Você imagina que uma das faculdades mais complexas e mais perigosas para o médium é a cura. Então, o médium, vou usar o termo médium de cura, ele coloca aqui o dom de curar. O que a humanidade mais busca? Tudo na horizontal: saúde física, poder e dinheiro. Então, uma vez você tendo uma patologia, você já tentou tudo, e aí você descobre que tem uma pessoa lá num lugar tal, distante, às vezes em outro estado. Você larga tudo e vai atrás da cura do corpo físico. E uma vez a cura sendo realizada, a pessoa fica muito grata, acaba idolatrando ao médium, sem perceber que, na verdade, o médium deve ser um instrumento. E, ao mesmo tempo, o médium quase sempre se envaidece muito. Me recordo da fala do Chico, que o Zé Arigó diz a ele, o médium Zé Arigó, quem operava era o Fritz na época, e ele disse assim: Dr. Fritz mandou lhe dizer, Chico, que lhe põe bonzinho dessa vista em 1 minuto. Olha a resposta do Franciscano Xavier: não, meu filho, deixa aqui o olho, porque com esse aqui eu já estou acostumado. É o karma, ele colocou. Se ele me curar esses olhos, o karma vai me abrir em outra parte do corpo. Olha a sabedoria. Eu tenho certeza que não era karma. Eu tenho certeza que aqueles olhos não eram expiação. São almas humildes e nobres que solicitam para dizer como proceder. Então, quantas vezes a gente não se avora, vai lá, busca que é a cura? E o que Jesus dizia? Vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Aí você vai me dizer: mas Conceição, por que Jesus curava? Se nós formos ler o Antigo Testamento, a Torá, os nossos irmãos judeus, hebreus, se nós formos estudar os profetas, aqueles que falavam da vinda do Messias, uma das características do Messias seria a cura. Então, ou seja, ainda essa semana nós estudamos no livro dos Médiuns,
Não foi no livro dos médiuns. Sim, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que as pedras preciosas e o ouro do Brasil foi um recurso pedagógico, né, para atrair aqueles que deveriam vir ao Brasil, para ajudar o Brasil nesse processo de evolução. Então, pedras preciosas e ouro, na verdade, foi só uma forma de ferramenta de atração. Então, é assim que a misericórdia divina acaba atuando. Então, quando Jesus curava, era para que o identificasse como sendo o Messias, porque o que os profetas diziam? Que o Messias, ele iria levantar mortos, devolver visão a cego, está lá, curar a lepra. Então, ele fez tudo como estava no figurino para que o identificasse. Era só isso. Jesus não veio, o propósito do nosso Senhor Jesus, isso aí foi exatamente um recurso para chamar a atenção, como as mesas girantes. Não foi só um outro recurso para falar a linguagem para que as pessoas pudessem compreender. Mas Jesus deixou bem claro, não veio para curar corpo, veio para curar alma. Então, o médium de cura, eu me lembro uma vez de uma entrevista, um determinado repórter aqui no Brasil, eu vi na TV, e era o Fritz operando já através de um outro rapaz, que era até engenheiro, não me recordo o nome, acho que era Edson, se não me falha a memória, não me recordo. E o Fritz ali fazendo cirurgia, o repórter perguntou ao Fritz, estava em transe mediúnico, o que era tudo aquilo, né? Aí o Fritz olhou, literalmente a gente percebe que a pessoa disse assim, tudo que está acontecendo aqui é movido pela fé, e que isso possa ser contado a filhos, netos e bisnetos. O que a fé pode fazer? Achei muito lúcida a resposta. Mas a gente vai percebendo o quê? Aí você diz, Deus permite? Permite. Para quê? Novamente material pedagógico. Novamente para chamar a atenção. Porque ele fazia corte sem anestesiar. E o repórter perguntando ao paciente, você está sentindo alguma coisa? E detalhe, o que mais incomodava aos médicos que iam assistir a cirurgia era que ele fazia o corte e não havia hemorragia. Não havia, o sangue não corria. Era algo assim, como um corte desse era para sair muito e não saía. E sendo filmado ali tudo. E ele começou fazendo inclusive sem as luvas, né? Depois a pessoa, o médico pediu que colocasse as luvas. Mas só que o que acontece? Essa criatura acaba, o mundo olha para ele, para o médico. Os convites já começam. Eu tenho aqui sempre para atender. Olha, o doutor fulano de tal, o artista fulano de tal, o milionário fulano de tal que ia ser atendido. Então põe ele na frente. Começa já as preferências. Não, eu não aceito dinheiro. Aí vem aquele carro de presente, aquela mansão de presente, aquele relógio caríssimo de presente. Então tudo isso são pagamentos. Nós tivemos irmãs nossas no movimento espírita, uma irmã muito querida, que tinha romances maravilhosos. A venda foi tanta, eu lia os romances, a venda foi tanta que ela se fascinou, se desligou do espiritismo e disse, não sou mais espírita. Construiu uma editora e continuou a publicar os livros, mas não mais com o mesmo teor daqueles que ela fazia a doação total da venda dos livros. Construiu o império, já desencarnou e o império ficou. E perdeu a oportunidade. E a gente eu li as obras do início, quando fomos ler a outra, lemos realmente, a gente percebe a banalidade das últimas e a seriedade das primeiras, né? Então, médio que toma uma proporção muito grande, em particular o de cura, quase sempre ele se enrola todo.
Então, dai de graça o que de graça recebeste, esse é um movimento que não é só do dinheiro. Isso envolve os presentes e elogios. Médio psicofônico, médio de cura, médio palestrante. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós começamos na doutrina espírita, o doutor Bezerra de Menezes, quando ele começou a escrever, ele não dizia o nome, era Max, pseudônimo. O próprio professor Allan Kardec não projetou o nome Denizar, utilizou um nome desconhecido, Allan Kardec. Então, até mesmo quando eu uso a doutrina espírita para projetar o meu nome, para divulgar minha vida profissional, que acaba atraindo clientes, isso é uma forma de receber. Camuflado, mas é. Os aplausos, elogios que eu quero ter, isso é uma forma de receber. Então, dai de graça, que de graça. Eu me recordo quando nós estivemos agora visitando o nosso país vizinho, não tão vizinho assim, né? E a pessoa disse assim: nossa, quando eu fui no YouTube, eu fui certo que eu ia ver os vídeos, você. Mas você não, é só a voz. Eu disse assim, porque o que importa é o conteúdo, não é a imagem. Ele olhou para mim, isso é verdade. O que importa é o conteúdo. E essa frase ficou na cabeça dele, que aí quando ele ia divulgar o site, ele diz, olha, e não tem imagem, é só, é o conteúdo, mas o que importa é o conteúdo, não é a imagem. Você vê que isso ficou, e nós falamos um pouco também sobre isso. Então, esse dai de graça, o que de graça recebeste, isso é muito amplo. Não pensa só em dinheiro. Não pensa só em dinheiro. E o que o nosso Kardec diz? Nunca use o espiritismo para te beneficiar pessoalmente. Então, nós espíritas, nós trabalhamos profissionalmente para nos sustentar e não viver de espiritismo. Viver verdadeiramente. Então, lá nós somos trabalhadores e ajudamos a despesa da casa. Mas não existe ninguém lá que tenha um salário do movimento espírita. Isso não existe. Então, eu acredito que o movimento espírita em algum momento vai acordar. Já tem algumas instituições fazendo esse movimento. E se nós não nos cansarmos verdadeiramente, continuarmos a falar, perseverar nisso, falando com as federativas, para que possa voltar realmente o cristianismo. O que é o espiritismo? É o cristianismo redivivo. E é interessante observar porque no final disso tudo, ele nem diz o que a pessoa faz dentro da casa espírita. Exatamente, dentro da instituição. Ele fala todo o currículo lá profissional da pessoa, mas não diz o que ele faz na casa espírita. Que esse é o que interessa. É o trabalhador espírita que está vindo palestrar, não o profissional. Então, isso nós realmente perdemos. E isso é uma forma também de pagamento. Os aplausos são forma. Eu aguardo, eu espero o reconhecimento, as bajulações. Então, esse dai de graça o que de graça recebestes. Por que a gente recebeu de graça? Eu costumo dizer assim, foi tu que fizeste o evangelho? A outra coisa que a gente diz assim, o corpo é meu, foi tu que fizeste? Não foi. Então ele também não é teu. Todo esforço que tu fazes, todo movimento que tu fazes, de certa forma, você passa a ser um instrumento de Deus e tu não tem que receber realmente não é assim não. É um sacrifício, tu está aproveitando essa oportunidade. Dai de graça o que de graça recebeste. Todo esse conteúdo aqui não foi eu que criei. Isso aqui está pronto. Outro, ainda há pouco nós falamos no estudo do Caminho Verdade e Vida, o professor falou da assistência. Todos nós recebemos assistência quando estamos trabalhando. Então, quando eu estou palestrando, se eu estiver em Cristo, eu estou recebendo de graça. Porque ali, quem fala, não somos nós, somos instrumentos. Então, não fizeste força nenhuma, dai de graça. O que de graça está recebendo? Quando você está aplicando um passe. Você está aplicando um passe, você vai cobrar o quê? Você está recebendo aquilo dali. Você está só conduzindo. Isso para todo o trabalho.
Então, é a fala do nosso Paulo quando fazia as curas. Agradeça ao Cristo, é por Ele, e é Ele que faz a cura. Tamanha certeza. Então, vamos só ler o item 1 e 2. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Daimon, demônios, são espíritos, tá? Dai de graça o que de graça recebeste. É a anotação de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que é a fala do nosso Senhor Jesus aos discípulos. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos. Lembra, ressuscitar é levantar, tá? Ressuscitar, a palavra ressuscitar dentro do hebraico quer dizer levantar. O catolicismo foi que pegou a palavra ressuscitar, colocando o espírito voltando ao mesmo corpo, tá? Então, ressuscitar é depois da desencarnação. É levantar. Curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Eles não fizeram, absolutamente não pagaram para ter aquilo. Aí vem o nosso Kardec e faz o comentário. Dai de graça o que de graça recebestes. Fecha aspas. Diz Jesus a seus discípulos: com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Está vendo? Para ajudar na propagação da fé. Porque uma vez que a cura é feita, a gente, poxa, isso aqui realmente é verdade, né? É a pessoa que funciona, né? Jesus recomendava-lhe que não fizessem dele objeto de comércio, do dom, dele é do dom, nem de especulação, nem meio de vida. Você acaba, eu sou médio e vou transformar a mediunidade em uma profissão. Hipótese alguma. Em hipótese alguma. E volto novamente a citar Paulo. Ele saía na divulgação, mas ele era tecelão. Porque dentro da cultura hebraica, o menino com 12 anos, ele tem que ter uma profissão. É cultura, aconteça o que acontecer, você tem uma profissão, você sabe fazer algo. E a profissão de Paulo era tecelão, ele aprendeu isso com 12 anos de idade. Então ele sabia manusear o tear. Então, para onde ele ia, a banquinha dele, abria a banquinha e ele passava a fazer. Ele disse, ele nunca quis ser um peso a ninguém. E desse modo ele ensinava os que vinham e começavam os trabalhos com ele no Evangelho. Sempre. Se alguém oferecia a casa para ficar, ele aceitava, mas ele ajudava. Ele disse, eu não quero ser um peso para ninguém. Em absoluto. Em absoluto. Foi bom, não foi, gente? Foi gostoso, né? Então vamos envolver a nossa querida Rondelli para fazer a prece para a gente. Prece de encerramento. Obrigado, Jesus amigo, por esses momentos de aprendizado, que nós possamos ter compreendido teus ensinamentos, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos, Jesus, ter a confiança que tu estás sempre conosco, que tu nunca nos abandonaste. Nos espera cada dia para caminharmos contigo, mas ainda sabemos
com muita dificuldade caminhamos contigo, mas na certeza que já compreendemos e que não vamos te abandonar no caminho, como já fizemos muitas vezes. Que tu possa nos envolver na paz, na harmonia, para que nós possamos cada dia mais fortificar a nossa fé. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.